A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do EBD em Foco. Eu me chamo Victor Santos e estou aqui com você hoje para trazer um vídeo de dicas. Vou te trazer algumas dicas, algumas sugestões, caminhos para te ajudar aí na sua elaboração da aula da Escola Dominical. No caso, a aula de número 12. Nós estamos no primeiro trimestre do ano 2021. Trata da revista O Verdadeiro Pentecostalismo e a aula de número 12 tem como título A Urgência do Discipulado. Queridos irmãos e irmãs, eu acho que não tem um tema tão urgente e necessário para a igreja brasileira, para o momento histórico que nós estamos vivendo, como o tema do discipulado. É realmente esse título da lição, a urgência do discipulado é real, é verdadeiro, e todos vocês, professores, vão ter uma oportunidade muito grande de tratar de um tema valiosíssimo. Tá bom? Então fica aqui com a gente, acompanha essas dicas, né? Já vou te pedir, né? Se você, acompanhando esse vídeo, acompanha nosso trabalho, se você gostar desse vídeo, já deixa um curtir, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, e falo isso de coração, compartilhe com mais e mais irmãos. Essa dica pode ser útil para alguém, útil para a aula de alguém, né? Então compartilhe essas dicas. E deixe seu comentário se você está gostando dessas dicas, se você tem achado interessante, comente aqui. Se você tem mais alguma dica a respeito dessa aula, também deixe aqui para a gente, que além da gente ver, que podemos comentá-la posteriormente, mais pessoas também podem ver e aproveitar a dica que você tem para passar, tá bom? Então vamos lá, vou trazer hoje para você algumas dicas sobre a aula de número 12, tá bom? Vamos lá, caminhe comigo e me acompanhe aqui nos slides. Vamos lá. Primeira dica, dica de número 1. Qual que é a dica de número 1? Lembre da realidade geral das igrejas evangélicas. Tá, já digo isso e aproveito e faço uma informação que eu não fiz anteriormente. Quero lembrar você que isso aqui é um vídeo de dicas. Eu não estou fazendo um comentário da lição, tópico por tópico e etc. Vou falar um pouquinho disso no final, né? Mas isso aqui é um vídeo de dicas, são sugestões e caminhos que pode te auxiliar na elaboração de aula, né? Então eu trago aqui alguns insights que não necessariamente foram trabalhados pelo comentarista, desenvolvidos na revista, mas são percepções que eu tive, que eu acho que pode aí te ajudar nos comentários que você vai fazer e caminhos que você pode seguir. São sugestões, são realmente dicas, tá bom? Vamos lá. Dica de número 1 que eu te trago é: lembre da realidade geral das igrejas evangélicas. O que quer dizer isso? A gente vai falar sobre a urgência do discipulado, certo? E a urgência do discipulado é uma solução, ok? Preste atenção nisso. A urgência do discipulado é uma proposta do comentarista, da revista, com uma solução. É necessário e é urgente o discipulado. Isso significa que a falta de discipulado é uma realidade. Então, a dor que nós temos hoje em muitas igrejas é o mau discipulado, a falta de discipulado, ou a falta de discípulos de Jesus Cristo. Autênticos, que estão vivendo uma vida realmente como discípulos do Senhor. Essa é a dor. E a solução é a necessidade de discipulado. Quando eu falo aqui que você deve lembrar da realidade geral das igrejas evangélicas, é que você deve lembrar da necessidade, da dor que nós estamos tendo, da falta de um discipulado e falta de discípulos que sejam realmente comprometidos com o seguimento de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Tem algumas informações aqui. Muitas pessoas estão sem compreender a fé. Muitas pessoas estão nas igrejas evangélicas, às vezes cristãs, e elas não compreendem a sua fé. Elas não sabem o que acreditam, não sabem o que é salvação, não sabem o que é regeneração, não sabem que Jesus as ama e o que implica isso, não sabem as questões básicas sobre a fé cristã, não têm ideia sobre isso, o que é Jesus, o que é a igreja. Então, muitas pessoas estão aí e não compreendem a fé. Isso é uma falta de discipulado. Né? Então, é um problema. Dentro de uma igreja com crenças distintas. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão numa igreja pentecostal, mas a pessoa é um reformado, ela não acredita muito no que acredita a igreja pentecostal. Então, tem muitas pessoas que estão ali. E qual que é o problema disso? Em que sentido eu quero dizer isso? É que muitas pessoas não conhecem realmente o que está ali da igreja, não conhece a declaração de fé da sua igreja. Então isso é uma má formação discipulada. Talvez essa pessoa que ela tem uma vertente, acredita em coisas que ouviram de outras igrejas, de doutrinas diferentes, estão na igreja, talvez acreditem em outras coisas porque em outros lugares ouviram sobre a fé, ouviu sobre coisas
que não ouviu na sua igreja, que são respostas que a própria igreja não deu, o próprio ministério ali que ele congrega, ele não ouviu, e por isso ele tem a tendência de acreditar naquilo de uma outra igreja, etc. Então existe muitas pessoas que estão dentro da igreja com crenças distintas, não acreditam realmente no que aquela igreja tem como missão, como valor, como proposta. Então, isso é uma falta de discipulado, né? É uma falta de compreensão da caminhada ali daquela comunidade. Existe o crescente número de participantes de cultos e uma diminuição na frequência das escolas dominicais. O que a gente percebe? Isso aqui é um movimento que a gente vê. Existem muitas igrejas hoje e com muitas pessoas nos cultos. Então muitas pessoas vão até as igrejas. Mas às vezes as pessoas acham que ir à igreja e ser discípulo é simplesmente ir para a igreja num domingo. Então isso tem crescido. Pessoas vão aos cultos. Mas aqui é no sentido, vão aos cultos, mas não são discípulos. Não estão engajados na comunidade, não estão engajados na vida cristã, não têm um compromisso real com Jesus Cristo. Então isso é uma realidade que às vezes acontece. E tem existido muita diminuição na escola bíblica dominical, diminuição numa preocupação com o estudo. Então isso aqui são todos indícios aí que a gente vai percebendo da realidade que nós estamos vendo. Uma falta de estudo bíblico, né? E a formação, então, com isso de discípulos é urgente. Então, o título dessa lição que vai ser trabalhado aí, queridos professores e professoras, ela se justifica. Existe uma realidade, muitos pontos, eu coloquei alguns, você pode saber mais, e se você tiver mais algum ponto realmente e queira colocar aqui nos comentários, coloque, que você veja da realidade da igreja evangélica brasileira hoje, por que é necessário o discipulado. Eu elenquei alguns, você pode ter mais, coloque aqui pra gente. Mas você também pode falar, professor, e gastar um tempo para falar sobre essa realidade. Existe uma realidade que justifica a necessidade do discipulado. Seguindo, vamos lá. Outra dica de número 2. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o discipulado em Israel. Eu acho que é interessante você saber disso. Essa informação vai te ajudar muito para você desenvolver a aula. Preste atenção nessa dica. Como que era o discipulado em Israel? Porque os meninos lá em Israel, eles começavam a estudar a Torá com 6 anos de idade. Então, a Torá, que era o livro, né? A Torá que eu estou falando sobre o caminho para o povo de Israel, que a gente chama de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Esses 5 livros primeiros da Bíblia. Com 6 anos a criança já era instruída na Torá. Essa era a forma do começo, do ensino da criança em Israel. Aos 10 anos, as crianças já tinham decorado a Torá. Presta atenção nisso. Então, as crianças aí que se dedicavam ao estudo da Torá, com 10 anos já tinham decorado a Torá. Alguns voltavam depois desse primeiro ensino, que seria o ensino básico das crianças, né? Porque o ensino das crianças no Antigo Israel, hoje que a gente manda as crianças para a escola, né? O ensino deles educacional estava relacionado com o ensino religioso, ok? Então, eles aprendiam a religião na mesma medida que aprendiam as coisas básicas sobre a vida, tal, e etc. A educação deles era formada assim. Hoje nós mandamos as crianças para a escola e elas têm uma falta de conhecimento sobre as questões religiosas, né? A questão da fé, isso existe. Então, essa é uma primeira observação que eu quero colocar. Então, a criança, aos 10 anos, já tinha decorado a Torá. Daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família, artesão e etc. E outros iam para a escola judaica sob a orientação de um rabino. E aqui iniciava realmente o discipulado. O discipulado implicava um rabino, um mestre e um aluno. Então a palavra discipulado ela tem uma origem judaica, tá? Uma origem judaica. E aí, esses alunos eram chamados de discípulos, que no hebraico é talmidim, né? Palavra que significa discípulo. Então, quando era-se discípulo em Israel? Quando a criança, a partir dos 10 anos, que já tinha decorado a Torá, passava a seguir um mestre, seguir um rabino. E o que ela fazia? O que acontecia? Aí ela continuava o processo de decoração dos demais livros, aí aos 12 anos já tinha decorado toda a escritura, e aos 14 debatia a tradição oral, né? E aprendendo o mestre. Em suma, ficava ouvindo o mestre, via o mestre debater, comentar e aprendendo com o mestre, ia entrando nesses debates, nessas conversas, tá? A finalidade era entender a lei e vivê-la, né? Isso era possível aprendendo com o mestre. Então, o discipulado, qual era a finalidade do discipulado? Aprender a lei do Senhor e viver a lei do Senhor.
E você aprender e viver implicava você aprender para você e viver você a lei, mas também ajudar os outros a viverem a lei e caminharem na lei. Então, essa era a finalidade do discipulado. E o modo que isso acontecia do estudo, né? A finalidade de todo esse estudo. E o modo que isso acontecia era aprendendo com o mestre, com o rabi, alguém que já tinha passado pelos processos, que já tinha ouvido muito debate, era uma constante conversa, um constante diálogo sobre as coisas da lei, questões da lei. E assim que a criança aprendia, o jovem aprendia. E ele era, até um dia, poder se tornar um mestre. Era quando ele sabe as coisas da lei e comenta sobre a lei. Tá bom? Esse é o caminho do discipulado no antigo Israel. Então aqui já te traz uns insights, algumas informações que são interessantes, se você quiser desenvolver na sua aula, né? É um ponto. De onde surgiu a ideia de discipulado? Como era discipulado em Israel? Aqui já tem dicas para você. Tá bom? Seguimos. Dica número 3. Jesus é um educador, né? Jesus e o discipulado têm uma relação fantástica, porque Jesus é um mestre, né? Então vamos ver isso nessa dica. Uma tradução para discípulo, que a gente poderia dizer é aluno, né? Tradução não, né? Um sinônimo para discípulo. Aluno. Aluno é um sinônimo de discípulo. Então, os discípulos de Jesus são alunos de Jesus, né? E assim como os discípulos de um rabino eram alunos do rabino. Os seguidores de Jesus o veem como educador, um mestre e um professor. Jesus é todo momento dirigido e chamado de mestre, ok? Então, os alunos de Jesus o veem como mestre e eles se veem como discípulos de Jesus. E Jesus escolhe os discípulos, né? Tem esse papel. Jesus chama os discípulos. Jesus chamou o jovem rico, por exemplo, de discipulado. O jovem rico recusou aquele discipulado. E o que Jesus faz? Jesus ensina a lógica do reino de Deus, o relacionamento com o Pai e com os outros. O foco da educação de Jesus é colocar todos um relacionamento de amor. Então, Jesus, ele também ensina, e o discipulado de Jesus é fundamental para viver o reino de Deus. Jesus nos coloca num relacionamento real com Deus Pai, com Ele, né? Coloca um relacionamento real com os nossos semelhantes. Jesus nos coloca na lógica de Deus e o objetivo do discipulado é viver para Deus e viver no reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o discipulado é importante e foi importante para os discípulos de Jesus, tá bom? Então, Jesus, após os discípulos passarem por esse discipulado, caminharem com ele nesse caminho de discipulado, Jesus delega aos discípulos a tarefa de fazer mais discípulos. Aquilo que Jesus fez com seus discípulos é delegado por Jesus para os discípulos, para que os discípulos façam a mesma coisa. Ou seja, Jesus chama os discípulos, e é isso que está aí na leitura bíblica em clássico, no textual dessa lição, Jesus fala para os seus discípulos que eles devem fazer mais discípulos. Ou seja, o caminho do discipulado, de ensinar as pessoas, os novos convertidos, ensinar as pessoas, todos os crentes, a viver para o reino de Deus e caminhar no reino de Deus, ouvir a voz de Deus e viver cumprindo essa lógica do reino de Deus, é uma exigência que nunca foi abolida e necessária. Tá? Então, a educação cristã era urgente por isso, porque educação e Jesus sempre foram algo relacionados e Jesus educa os seus discípulos para viverem o reino de Deus, para compreender as coisas de Deus. E a igreja hoje, os discípulos de Jesus hoje, precisam se preocupar com a educação cristã, ensinar a lógica do reino de Deus, ensinar sobre Jesus Cristo, ensinar sobre o Deus Pai, ensinar o caminho de vida, que é esse caminho cristão. Ok? Isso, então, é fundamental. É uma dica importantíssima para você também trabalhar e continuar desenvolvendo alguns tópicos que estão ali na revista. Dica de número 4. A dica de número 4 é uma dica de livro que eu quero te trazer, tá? Após essas informações sobre o discipulado, você fala assim, Vitor, eu quero algum livro que fale sobre ser discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Como ser um discípulo do Senhor? Como viver essa lógica do reino, compreender essa lógica do reino e ser um discípulo aí que agrade a Deus. Como ser um discípulo assim? A dica de livro que eu te trago é essa daqui. O Discípulo Radical, do querido John Stott. É pela editora Ultimato. Você pode comprar esse livro. John Stott foi um dos últimos livros aí que ele escreve. E é um livro interessantíssimo, onde ele faz uma reflexão sobre o valor do discipulado, sobre a importância do discipulado. Então, se você quer um livro que trate dessa questão de ser discípulo, aí tem uma sugestão para você. Aí, essa sugestão, e sempre que eu trago dicas de livro para vocês, é para que você pense no seguinte, professores e professoras. Esse livro aqui, esse tema é importante, então
ainda que você não consiga adquirir esse livro para preparar a sua aula, né, você adquire esse livro, coloque na sua biblioteca porque ele vai ser útil para você depois, quando esse tema voltar, retornar, e você também, se quiser aprofundar sobre o assunto do discipulado, está aí. Bom, discipulado é um assunto constante e, na verdade, todo professor e professora da escola dominical está relacionado com o livro discipulado. A escola dominical e o professor da escola dominical, de certa maneira, sempre está fazendo o caminho do discipulado. Então, gerando discípulos, né? Ensinando as pessoas a viverem o reino de Deus, como viverem para Deus. Então, isso é o caminho todo do discipulado. Então, aí está uma dica de livro muito interessante. É um livro curto, fácil de ler, vale a pena adquirir. Ler uma vez na vida, vale a pena, tá bom? E a última dica que eu trago para você é a dica de número 5, que eu preciso te lembrar que a gente tem muito mais conteúdo a respeito dessa lição especificamente aqui, tá bom? O que você precisa saber? A gente tem um comentário completo da lição de número 12, sobre a urgência do discipulado, no nosso site do EBD em Foco, no nosso canal no YouTube. Tem a link aqui na descrição para você, você vai no nosso canal no YouTube. E nós também temos um aplicativo no smartphone que você pode baixar, você joga no seu lugar de busca de aplicativos, EBD em Foco, baixa o aplicativo, lá você vai conseguir pelo seu celular acessar os comentários das aulas, etc. Tá? Então, preciso te informar isso porque aqui são dicas, mas existe um comentário completo, tópico por tópico, da lição, explicando cada ponto. Se você quiser se aprofundar, acesse aí o canal do EBD em Foco, entre no site do EBD em Foco, e participe aí e assista a aula e veja como o conteúdo é valioso para a sua preparação de aula. Tá certo? Essas são as dicas que eu te trouxe hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.